Olá, minhas estrelas. Tudo bem com vocês? Patrícia achava que o desprezo de Eva era real, até que um toque inesperado fez o silêncio das duas explodir em faíscas. Entre corredores apertados e portas fechadas, nasceu um amor que ninguém podia ver, mas que queimava por dentro. Já amou alguém que te ensinou a respirar diferente? Se você vive por histórias que apertam, aquecem e não soltam, fica aqui comigo. Vamos atravessar juntas essa fronteira que separa o medo do desejo. Desde o primeiro dia em que meu irmão a apresentou, Eva deixou claro: não gostava de mim. Não foi preciso nenhuma palavra direta. O recado estava no jeito como ela segurou minha mão rápido demais, no sorriso que morreu antes de nascer e naquele olhar que, de tão frio, parecia me medir e me descartar na mesma fração de segundo. Naquele almoço de domingo, o sol do rio entrava inteiro pelas janelas da casa da minha mãe, refletindo nos azulejos brancos e fazendo tudo parecer mais quente do que já era. E lá estava ela, impecável, vestido leve de linho branco, cabelo preso num coque baixo que deixava à mostra a curva delicada do pescoço. Brincos pequenos, maquiagem precisa, postura reta como quem nunca se permitiu vacilar. E, ainda assim, toda vez que meu olhar cruzava o dela, era como se um vento gelado atravessasse a sala. Não sei dizer se era ciúme, defesa ou puro desdém, mas cada vez que eu abria a boca, Eva parecia procurar uma maneira de contradizer. Essa salada já tem tempero, Patrícia, disse quando eu fui pegar o azeite. Você devia tentar um vestido mais claro. Combina mais com o clima. Soltou, não como quem sugere, mas sentencia. Meu irmão ria, sem perceber o fio de navalha por trás de cada frase dela. Eu tentava não dar importância. Afinal, ela estava prestes a se casar com ele, não comigo. Mas havia algo naquela hostilidade que me atravessava de um jeito estranho. Porque não era só antipatia. Era como se cada provocação viesse embalada por uma curiosidade disfarçada. Como se, atrás daquela barreira, houvesse um campo que ela não queria, ou não podia, deixar que eu invadisse. O pior era que, mesmo com toda a frieza, eu reparava nela. No jeito como seus dedos brincavam com o guardanapo quando estava entediada. No modo como a luz do fim da tarde se agarrava aos fios loiros que escapavam do coque. No rastro quase imperceptível de perfume amadeirado que ela deixava ao passar atrás da minha cadeira. E talvez por isso, cada gesto dela contra mim tinha mais efeito do que deveria. Doía, cutucava, acendia. Eu queria entender o motivo daquele desprezo, mas, mais que isso, queria entender por que ele me importava tanto. A rotina com Eva era como caminhar por uma praia linda, cheia de vidro quebrado. Você até quer aproveitar a paisagem, mas sabe que a qualquer momento pode se cortar. Meu irmão parecia viver num romance paralelo, onde tudo era perfeito. No Instagram, eles eram o casal dourado, jantares à beira-mar, viagens de fim de semana para Búzios, fotos sorrindo sob o pôr do sol de Ipanema. Mas ao vivo, sempre que eu estava por perto, a temperatura mudava. Não importava o cenário, aniversário, churrasco, almoço de domingo, a presença dela era sempre uma mistura de imã e repelente. Eu tentava me manter no meu canto, ajudar na cozinha, conversar com os primos, mas bastava um comentário meu para que ela erguesse uma sobrancelha e, com uma frase curta, desmontasse qualquer tentativa de leveza. Você cortou o cabelo? Ela perguntava, olhando de cima a baixo. Diferente. Não era elogio. Não era crítica direta. Era como se as palavras dela fossem feitas para me deixar num lugar desconfortável, sempre entre o talvez ela goste de mim e o ela quer me ver longe. Eu dizia a mim mesma que não ligava, mas era mentira, porque apesar do tom gelado, eu reparava. Reparava no vestido justo que ela usou no aniversário da minha mãe, num tom vermelho que parecia desafiar todo o ambiente familiar. Reparava no modo como ela prendia o cabelo e, no meio da festa, soltava os fios como quem não aguenta mais ser contida. Reparava na forma como sua risada, quando genuína, soava completamente diferente daquela risada social que ela usava com todos, inclusive comigo.
Com o tempo, percebi um padrão. Ela evitava conversas longas quando estávamos com outras pessoas, mas sozinhas em algum cômodo, pegando gelo na cozinha, procurando um prato no armário, havia um silêncio que não era hostil. Era carregado. Como se uma parte dela relaxasse e a outra ficasse alerta. E eu fazia o mesmo. Comecei a notar a curvatura exata da sua clavícula, a forma como sua boca se contraía antes de responder, o calor que vinha do seu corpo quando ela passava perto demais para pegar um copo na prateleira. Pequenos detalhes que, por mais que eu tentasse ignorar, se acumulavam como uma coleção secreta dentro de mim. Ainda assim, por fora, nada mudava. Ela continuava a cunhada que me tratava com frases cortantes e sorrisos curtos, e eu continuava a fingir que não me importava, que não pensava nela quando chegava em casa e ligava o chuveiro quente para tentar lavar aquele incômodo da pele. Só que no fundo, eu sabia. Meu mundo estava em ordem apenas na superfície. Por baixo, havia uma rachadura crescendo, e tinha o rosto, o perfume e o olhar de Eva. Às vezes, basta um segundo a mais de contato para que tudo mude, e o meu segundo estava prestes a chegar. Foi num sábado abafado de janeiro que o primeiro impacto aconteceu. Minha mãe tinha decidido fazer um almoço para fortalecer os laços, frase que na prática significava encher a casa de parentes, música de rádio e cheiro de comida no ar. Eu cheguei mais cedo para ajudar e estava na cozinha cortando tomates quando senti aquele perfume conhecido invadir o espaço. Eva entrou sem bater na porta. Vestia um vestido de tecido leve, cor de areia, que acompanhava cada movimento do corpo. O cabelo estava solto, levemente ondulado pelas ondas do mar. Devia ter vindo da praia, e algumas gotas de suor brilhavam na curva do pescoço. Ela caminhou até a bancada como se não tivesse me visto, abriu a geladeira e pegou uma garrafa de água. Mas eu sabia que ela tinha percebido minha presença. Sua mãe pediu para eu pegar o vinho. Disse, sem me olhar. Tá ali na prateleira de cima, respondi apontando com a faca. Ela se aproximou, ficando atrás de mim para alcançar a garrafa. O movimento foi lento, quase ensaiado. Senti o calor do corpo dela pelas costas e por um segundo minha respiração ficou presa. O braço roçou no meu ombro. Foi um toque mínimo, mas elétrico. Quando me virei para entregar o abridor, nossos olhos se encontraram de perto. Perto demais. Ela segurou meu olhar por um instante, que pareceu mais longo do que todos os almoços de família somados. Não havia frieza ali, nem ironia. Apenas um silêncio carregado, como se cada uma estivesse tentando decifrar a outra. Obrigada, disse, pegando o objeto com um leve roçar de dedos no meu. Foi rápido, mas suficiente para acender algo que eu já suspeitava existir. Durante o almoço, percebi que ela evitava falar diretamente comigo, mas sempre que eu olhava na direção dela, já estava me observando. Não com hostilidade, mas com algo que beirava a curiosidade. No final da tarde, a maioria dos convidados já tinha ido embora. Eu estava recolhendo pratos na cozinha quando ela entrou de novo. "Posso ajudar?" perguntou, encostando na bancada. "Claro", respondi, tentando não transparecer o quanto aquele "posso" soou como uma invasão deliciosa. Trabalhamos lado a lado, lavando e secando louça. Nossas mãos se encontraram ao mesmo tempo na torneira, e nenhuma das duas recuou de imediato. Ficamos ali, com a água escorrendo, o som abafado da TV na sala e o mundo inteiro reduzido a poucos centímetros de distância. Foi nesse instante que percebi. O que eu chamava de ódio era, na verdade, um campo minado. E eu estava começando a gostar da ideia de pisar nele. Depois daquele almoço, algo mudou. Não no que Eva dizia, mas no que ela deixava escapar. O olhar demorava um pouco mais antes de se desviar. A postura não era tão ereta quando ficávamos sozinhas. E quando precisava passar por mim, não fazia mais questão de manter distância. Pelo contrário, às vezes o toque parecia inevitável, outras proposital. Era como um jogo silencioso, mas intenso.
Na presença dos outros, mantínhamos o script. Ela com frases secas, eu com respostas rápidas que pareciam não me abalar. Mas sozinhas, as provocações vinham com outra textura. Teve uma vez, num churrasco no apartamento do meu irmão, que fiquei encarregada de cortar limão para as caipirinhas. Ela se aproximou, pegou uma das metades e disse: "Você sempre deixa muito miolo. E você sempre acha defeito." Retruquei, olhando diretamente nos olhos dela. Eva sorriu de canto. Não um sorriso debochado, mas um sorriso de quem reconhece um desafio. E era assim, um passo à frente, um passo atrás. Às vezes, eu pensava que estava imaginando tudo, mas aí vinha um gesto pequeno e certeiro para desmontar minha defesa. Como no dia em que, na cozinha da minha mãe, ela ajustou a alça do meu vestido para não cair, mas demorou 1 segundo a mais do que precisava para soltar. O suficiente para minha pele arrepiar sob o toque leve dos dedos dela. Eu comecei a me perguntar se ela fazia de propósito. E talvez fosse por isso que, quando a tensão se tornava quase insuportável, ela recuava bruscamente. Voltava à persona de cunhada distante, quase hostil. Era como se estivesse sempre prestes a atravessar uma linha. Mas se lembrasse, no último segundo, que do outro lado havia risco. Só que, quanto mais ela recuava, mais eu queria avançar. O ódio inicial já não me convencia. Não depois de sentir sua respiração tão próxima, de ver seus olhos escurecerem quando nossas mãos se encontravam por acaso, de perceber o leve descompasso no ritmo dela quando eu encurtava a distância. Era inevitável. Por mais que tentássemos manter o papel que nos protegeria, havia um impulso constante nos empurrando para o mesmo ponto. E no fundo, acho que nós duas já sabíamos, cedo ou tarde, alguém iria ceder. E quando o momento chegou, não havia mais para onde fugir. Era uma terça-feira à noite quando meu celular tocou. O número eu já conhecia. Patrícia. A voz dela veio baixa, abafada pelo barulho da chuva. O carro quebrou. Eu tô na orla, perto do posto 9. Pode me buscar? Não sei se foi a urgência na voz ou o fato dela ligar para mim, e não para o meu irmão, que fez meu coração disparar. Peguei as chaves sem pensar muito. O rio estava coberto por nuvens pesadas, e a chuva caía como se tivesse decidido lavar a cidade inteira de uma vez. As ruas refletiam a luz dos postes, criando espelhos líquidos por onde eu passava. Quando a vi, encostada num quiosque fechado, o vestido colado ao corpo pela água, entendi que a noite não ia acabar como qualquer outra. Ela entrou no carro rápido, pingando no banco de couro. "Desculpa", murmurou, puxando o cinto. Eu não queria incomodar. "Você não incomoda." A frase saiu antes que eu pudesse medir. O silêncio que veio depois foi diferente de todos os outros que já tivemos. A respiração dela estava acelerada. O cheiro do perfume amadeirado, misturado ao sal e à chuva, preenchia o carro inteiro. Eu não sabia se queria acelerar para chegar logo em casa ou dirigir devagar para prolongar aquele momento. Quando chegamos ao meu prédio, ela hesitou. "Você tem uma toalha?" Subimos. No corredor, só o som dos nossos passos molhados. Dentro do meu apartamento, ela tirou os sapatos e ficou ali, parada no meio da sala, como se não soubesse se devia sentar ou ir embora. Fui buscar a toalha. Quando voltei, ela já tinha tirado o casaco molhado, ficando só com um vestido de alça fina, o tecido claro colado à pele. Entreguei a toalha e nossos dedos se encostaram. Um toque rápido, mas carregado. Ela me olhou. Não havia frieza, nem pressa, só algo suspenso. "Obrigada", disse secando o cabelo, mas continuou me olhando. E eu sabia que, se desse mais um passo, a distância entre nós deixaria de existir. Eva estava ali, no meio da minha sala, ainda com o vestido colado ao corpo pela chuva, a toalha pendendo frouxa na mão. O som da tempestade do lado de fora parecia distante. Tudo o que eu ouvia era a respiração dela, um pouco acelerada, como se ainda estivesse tentando se acalmar. "Quer que eu faça um café?" perguntei, só para quebrar o silêncio. Ela balançou a cabeça,
sem tirar os olhos de mim. Deixou a toalha sobre o encosto do sofá e deu 2 passos na minha direção. Patrícia! Começou, mas parou, como se não tivesse certeza do que vinha depois. A distância entre nós era pequena, mas carregava meses de olhares atravessados, provocações e barreiras. Eu podia sentir o perfume amadeirado misturado ao cheiro limpo da chuva na pele dela. Eu não devia estar aqui, disse, com um sorriso breve, quase triste. Mas está, respondi. O olhar dela desceu para minha boca por um segundo, e aquilo foi suficiente para que meu corpo inteiro reagisse. Senti meu coração acelerar, meus dedos formigarem. Quando ela deu o último passo e nossas mãos se encostaram, não houve hesitação. O beijo aconteceu como se tivesse sido ensaiado em silêncio por meses. No início, foi leve, quase um toque de reconhecimento. Mas a suavidade durou pouco. O corpo dela se inclinou contra o meu e senti o calor atravessar o tecido molhado do vestido. Minhas mãos subiram até segurar o rosto dela, os polegares roçando sua pele quente. Eva respondeu com mais intensidade, os lábios pressionando os meus com uma mistura de fome e cuidado. A respiração se misturava e cada segundo parecia arrastar o mundo para longe. Quando nos afastamos, ainda próximas, ela manteve os olhos fechados por um instante. Isso não deveria ter acontecido, murmurou. Então me diz que você não quer, desafiei, a voz baixa. Ela abriu os olhos e me encarou com um brilho que não era de negação, mas em vez de responder, deu um meio sorriso e recuou, pegando a toalha de volta. Obrigada por me buscar, disse, já caminhando até a porta. Eu não tentei impedir. Mas, quando a porta se fechou, minha pele ainda queimava do toque dela. Eu achei que depois daquela noite, Eva iria me procurar. Talvez no dia seguinte, talvez na semana seguinte, mas ela fez exatamente o oposto. Desapareceu. As mensagens que trocávamos por educação sumiram. Os convites para os jantares de domingo começaram a ser recusados com desculpas vagas. Muito trabalho, não estou me sentindo bem. Tenho compromisso cedo amanhã. Meu irmão dizia isso com naturalidade, como se fosse apenas um detalhe da rotina, mas para mim era como ouvir que ela tinha arrancado a própria presença da minha vida. No primeiro domingo sem Eva, o almoço pareceu mais silencioso. No segundo, percebi que não era impressão. O ambiente estava mesmo diferente. Sem o som dos saltos dela no corredor, sem o perfume amadeirado misturado ao cheiro de comida, sem o olhar dela atravessando a sala para medir minha reação a qualquer comentário, a casa parecia menor e mais fria. Eu tentava agir normalmente, conversar com os primos, rir das piadas do meu irmão, mas por dentro havia um incômodo constante. Era como uma coceira na alma. Você sabe que está lá, mas não alcança para aliviar. As noites ficaram piores. Eu me deitava na cama e, inevitavelmente, voltava para aquele instante no meu apartamento. A toalha caindo sobre o sofá, o vestido molhado colado ao corpo dela, o beijo que começou tímido e terminou carregado de meses de silêncio comprimido. Sonhei com ela 2 vezes. Na primeira, ela aparecia na minha porta, mas passava direto por mim, como se eu fosse só ar. Na segunda, estávamos no mesmo cômodo, mas não trocávamos uma palavra, e ainda assim, o peso da ausência dela era quase insuportável. Acordei nas 2 vezes com o peito apertado e o corpo inquieto, como se algo tivesse ficado inacabado. O mais cruel era perceber que eu não sentia apenas falta dela. Eu sentia falta da atenção. Da maneira como ela me desafiava sem dizer nada, do frio na barriga cada vez que ela se aproximava, até da hostilidade disfarçada que sempre parecia esconder alguma coisa mais profunda. E por mais que eu tentasse me convencer de que o afastamento era um sinal de que devia esquecer, no fundo eu sabia. Se Eva aparecesse de novo, eu não hesitaria. A chuva daquela noite era fina, quase preguiçosa, mas o som que fez no vidro foi suficiente para me acordar. Eu estava deitada no sofá, meio perdida entre o sono e a lembrança de um sonho que evaporava rápido demais. E então ouvi.
3 batidas na porta. Não fortes, mas seguras. Me levantei com o coração disparado. Quando abri, lá estava ela. Moletom largo, cabelo preso de qualquer jeito, o rosto sem maquiagem. Mas os olhos pareciam carregar dias de insônia e algo mais. Algo que eu não sabia se era desejo, medo ou alívio. Eu terminei com seu irmão, disse antes mesmo de entrar. Fiquei em silêncio. As palavras pareciam grandes demais para caber no corredor. Posso entrar? Ela perguntou, e eu só consegui fazer que sim. Ela passou por mim devagar, como se cada passo fosse medido. Tirou os sapatos, largou a bolsa no chão e ficou parada no meio da sala. Eu fiquei esses dias tentando me convencer de que aquele beijo tinha sido um erro. Começou, a voz baixa, quase trêmula. Mas cada vez que eu fechava os olhos, eu sentia você de novo. Dei um passo na direção dela. Então por que sumiu? Porque eu sabia que se te visse, não conseguiria fingir mais. E eu precisava terminar primeiro. O ar entre nós parecia mais denso. Eu podia sentir o calor dela, mesmo sem tocá-la. E então, sem mais palavras, ela avançou. O beijo foi imediato, urgente. As mãos dela seguraram meu rosto, os lábios pressionando os meus com a fome de quem esperou demais. Eu a puxei pela cintura, sentindo o moletom subir levemente e revelando pele quente. Nos movemos pelo apartamento como se estivéssemos sendo guiadas pelo próprio corpo. O sofá recebeu nossos joelhos, nossas mãos exploravam cada curva, cada espaço que antes era proibido. Entre beijos e respirações curtas, ela sussurrou contra minha boca. Eu não quero mais me esconder. E ali, naquela mistura de calor, confissão e entrega, eu entendi que não era só desejo, era escolha. Era o início de algo que nenhuma de nós estava disposta a perder. Quando nos deitamos, não houve pressa. Havia descoberta, olhares longos, toques lentos, beijos que pareciam querer gravar na pele a certeza de que, a partir dali, estávamos em território nosso, e de mais ninguém. A luz da manhã entrava pelas frestas da cortina, desenhando linhas douradas sobre o lençol amassado. O cheiro dela ainda estava em mim, doce, quente, inconfundível. Acordei antes de Eva. Fiquei alguns minutos só observando. O cabelo bagunçado, a respiração lenta, a mão dela descansando na minha cintura, como se tivesse medo de perder o contato mesmo dormindo. Quando ela abriu os olhos, sorriu. Não um sorriso tímido, mas um que parecia dizer: eu estou exatamente onde quero estar. Bom dia, murmurou com a voz rouca. Bom dia, respondi, passando a ponta dos dedos pelo rosto dela. Ficamos assim por um tempo, trocando carícias lentas, até que ela se inclinou e me beijou. Não era o beijo urgente da noite anterior, mas um beijo cheio de ternura e certeza. Ainda assim, quando minha mão deslizou pelas costas dela, senti o corpo de Eva responder, se aproximando mais, buscando mais. Nosso momento da manhã foi diferente, mais calmo, mas não menos intenso. Tocávamos uma a outra como quem memoriza um mapa, explorando devagar, sentindo cada suspiro. O mundo lá fora parecia inexistir. Depois, deitadas de lado, ela com a cabeça apoiada no meu braço, o silêncio ganhou outro peso. Patrícia, começou hesitando. Eu quero ficar. Não só hoje, não só essa semana. Eu quero ficar com você. Meu coração se apertou e, ao mesmo tempo, pareceu se expandir. Então fica, respondi simples, porque não havia nada mais a dizer. Mas sabíamos que não seria tão simples. A imagem do meu irmão veio à minha mente como uma sombra. E a família? Perguntei num sussurro. Eva suspirou, olhando para o teto. Vamos contar. Juntas. Mas, quando estivermos prontas. E até lá? Ela sorriu de canto. Até lá, a gente vive. Nos beijamos de novo, selando a promessa que não precisava de mais palavras. Lá fora, a cidade acordava. Aqui dentro, era como se estivéssemos começando uma vida nova.
Uma que não se escondia mais, apenas esperava a hora certa para se mostrar. E quando a hora chegou, descobrimos que o amor, quando é de verdade, não precisa de permissão. Um mês depois, o domingo começou com aquele sol que só o Rio sabe ter. Dourado, quente, quase convidativo demais. Eu estava na cozinha da minha mãe ajudando a arrumar a mesa, quando ouvi o portão se abrir e meu irmão entrar. Não estava sozinho. Ao lado dele, uma mulher morena, de vestido florido, sorriso aberto e passos confiantes. "Essa é a Camila", ele disse, olhando para todos. "Minha namorada." O clima mudou imediatamente. Minha mãe foi a primeira a abraçá-la, já puxando para dentro como se fosse da família há anos. Os primos fizeram piadas, minha tia comentou sobre como o amor sempre dá um jeito de voltar, e logo o ambiente se encheu de vozes, risadas e aquele barulho familiar de talheres batendo nos pratos. Eu observei tudo com um sorriso verdadeiro. Não havia tensão, não havia clima pesado. Pelo contrário, todos pareciam felizes, aliviados até. A presença de Camila apagava qualquer sombra do passado recente, e eu percebi que o espaço que antes era de Eva, agora estava livre para ser preenchido, por nós duas, de verdade. Enquanto minha mãe servia a sobremesa e meu irmão contava histórias engraçadas sobre como conheceu Camila, senti o celular vibrar no bolso. Era como se minhas mãos agissem sozinhas. Peguei o aparelho, abri nossa conversa e digitei: "Acho que chegou a hora. Ele está feliz. Todos gostaram dela. Agora a gente pode se sentar nessa mesa juntas, sem segredo." Enviei. Continuei participando das conversas, mas meu coração estava acelerado. Poucos minutos depois, a resposta veio: "Então vamos marcar o próximo domingo. Eu quero estar aí. Quero estar com você, com todos. Quero estar em casa." Sorri para o prato à minha frente, mas na verdade sorria para o futuro que, pela primeira vez, parecia tão próximo que quase dava para tocar. Enquanto ajudava minha mãe a recolher os pratos, senti uma leveza estranha, como se um peso antigo tivesse finalmente escorregado dos meus ombros. Pela primeira vez, olhei para o futuro sem imaginar portas fechadas ou olhares de julgamento. Eva e eu não precisaríamos mais roubar momentos no escuro ou inventar desculpas para justificar ausências. Agora, poderíamos viver o nosso amor com o mesmo espaço e luz que qualquer outro casal na família. Não importava quanto tempo levamos para chegar até aqui. O que importava era que conseguimos. E no fundo, eu sabia. Alguns amores começam escondidos por necessidade, mas quando são verdadeiros, encontram um jeito de se mostrar. E o nosso, enfim, estava pronto para ocupar o seu lugar. E aí? Estrela, você sentiu esse final, tanto quanto eu? Patrícia e Eva caminharam por entre portas fechadas, olhares contidos e noites em claro, até poderem se ver por inteiro. Quantas vezes você já esperou o momento certo para viver o que queria? Me conta nos comentários, qual parte dessa história ficou ecoando dentro de você? Se essa história te tocou, se inscreve, ativa o sininho e fica comigo para ouvir outras histórias onde o amor insiste, mesmo quando parece impossível. Te espero nos comentários e no próximo vídeo.